Olá, pessoal! Se você não sabe, eu sou Marcela Freitas Paz, editora do blog Dialogue, e esse é o Dialogue Talks, projeto que possui o objetivo de levar aos profissionais de comunicação interna e recursos humanos insights valiosos, focando em uma estratégia e mentalidade mais ágeis, inovadoras e digitais. Aproveite para conferir os episódios que já estão disponíveis em nossos perfis do YouTube e Spotify. Não esqueça de curtir, comentar, se inscrever e compartilhar, hein? Hoje falaremos sobre quais são os desafios e como fazer comunicação interna em um dos setores mais importantes do Brasil, o da indústria alimentícia e de bebidas. Para falar sobre o assunto, convidamos Fabiano Rangel, Head de Desenvolvimento Organizacional e Institucional na Leão Alimentos e Bebidas, responsável pela produção de chás e bebidas para infusão do portfólio da Coca-Cola no Brasil. Em 2022, a empresa lançou um novo canal de comunicação interna, o Leon, aplicativo desenvolvido pela Dialog, que busca alcançar e engajar todos os colaboradores. Fabiano, seja bem-vindo ao Dialog Talks. Marcela, bom dia. Muito obrigado aí pelo convite e pela disponibilidade aí da gente poder fazer essa troca. Acredito que a gente pode transmitir um pouquinho aqui do que a gente vem aprendendo ao longo desses dias e certamente aprender muito também com as interações que vão surgir a partir disso. Perfeito. Então, para começar, eu quero saber quais são os maiores desafios enfrentados pela comunicação interna de empresas da indústria alimentícia e de bebidas. Alcançar, comunicar e engajar colaboradores operacionais são os maiores? Olha, Marcela, eu diria que historicamente, né, para quem trabalha dentro da atividade industrial propriamente dita, estar mais próximo de todos os funcionários sempre foi um desafio. E, em particular, quando a gente olha para a dinâmica do dia a dia da indústria, né, aonde você tem ali um pátio, né, com as máquinas industriais instaladas e a atividade tem uma dinâmica muito própria, que acaba ficando um pouco distante, seja de um mural, seja dos canais digitais que a gente tem disponível para acessar as informações, é sempre um desafio, né? Com a gente não foi diferente e não é diferente. Então, quando a gente se deparou com a ferramenta, né, na verdade a gente já vinha há algum tempo nos questionando como que a gente poderia evoluir para estar cada vez mais próximo de todos os funcionários. Aí você na apresentação fez uma abordagem que eu acho que é o mote que nos guiou para isso. É como eu posso estar junto a todos os funcionários o maior tempo possível, né, disponível. Ah, e a gente entendeu que uma ferramenta como o Leon, né, que usa como base aí a plataforma da Dialog, seria de fato um canal de comunicação, mas muito mais do que de comunicação. Ele geraria uma aproximação que nos permitiria ser um canal de interação do funcionário com a empresa e mais, despertando uma potência que a gente acredita ser muito forte dentro da organização de interação para a cocriação dos funcionários, tá? Então, a gente, quando olhou as oportunidades que a gente poderia explorar a partir da ferramenta, a gente falou: é isso. E, consequentemente, a gente já estava num momento, né, em que a gente tinha outros desafios que eram vivenciados pela nossa comunicação no contato com as áreas operacionais, que é essa questão da distância, porque a gente se deparou com a disponibilidade da ferramenta justamente no momento pandêmico, onde estávamos todos nós trabalhando à distância, remotamente, até por conta de toda a modelagem que foi revisitada com as pessoas trabalhando em home office. Então, nesse momento, eu tinha a fábrica funcionando no ambiente de fábrica, e os profissionais administrativos que até então tinham a oportunidade de vivenciar com muita frequência os nossos espaços físicos, que por sua vez, né, é um espaço de comunicação também, distantes. E aí veio o estalo que a gente falou: como eu faço para inverter a lógica? Em vez de me comunicar com os funcionários a partir dos meus espaços físicos, é como eu faço para que a Leão estivesse presente na vida do funcionário, aonde ele estivesse. E isso nos permitiu, obviamente, ter essa amplitude de alcançar não só o time operacional, e aqui tem um detalhe super importante que a gente foi descobrindo ao longo do caminho, né? Os insights que vão surgindo a partir de uma reflexão mais profunda sobre, que a gente também tinha já, historicamente, dentro da nossa base de funcionários, uma base de pessoas que
pela sua natureza e capilaridade, já estavam distante dos espaços físicos, que é o nosso time comercial. A gente tem uma atuação em todo o território nacional, a gente tem um escritório de suporte em São Paulo, a gente tem as nossas operações industriais no Paraná, mas eu tenho um time comercial com uma amplitude que vai por todo o Brasil. E essa turma por si só, embora tenha acesso aos canais digitais, né, seja o computador, o celular, o que fosse, eles não tinham esse acesso com frequência aos espaços físicos, que por sua vez é um suporte muito significativo na comunicação direta com funcionários. E aqui a gente falou, poxa, eu não só vou gerar uma capacidade de aproximação com a base de operações, como também vou conseguir ter o mesmo nível de intensidade e interação com a base comercial e com outro ganho muito significativo aqui, que é como eu vou ter a oportunidade de fazer esses dois grupos se conhecerem, se aproximarem muito mais. Então, foi a partir desta lógica que a gente evoluiu no desenvolvimento da ferramenta, e com isso eu saio de uma intensidade de comunicação para cerca de não mais que 30% da organização e consigo compreender 100% de toda a organização. Perfeito, muito bacana. Ainda eu vou me aprofundar um pouquinho, tá? Falando do Perfeito. Leon, como uma rede social corporativa, você já deu aqui um pouquinho, mas eu quero saber ainda mais. Como uma rede social corporativa como o Leon tem ajudado a vencer então esses desafios, então de alcançar, é só realmente alcançar? Como está sendo usar uma ferramenta como essa para vencer os desafios da comunicação interna por aí? Perfeito. Eu digo o seguinte, ô Marcela, sobre isso. A ferramenta, certamente, ela é 50% da solução, porque ela nos permite ter uma aplicação que cria essa amplitude que a gente precisa. Contudo, o que de fato faz com que a gente consiga alcançar, né, superar os outros 50% do desafio ali é a forma como a gente pensa estrategicamente nessa ferramenta e as ações que a gente desenvolve a partir disso. Um cuidado muito grande que a gente teve quando a gente começou a pensar no projeto Leon, a partir da potencialidade da ferramenta, foi: eu não posso permitir com que isso seja apenas uma rede social em que as pessoas postem ali o seu dia a dia dentro da organização. Eu preciso criar um hub, de fato, de conexão do funcionário com a organização a partir de todas as suas necessidades de conexão. Com isso, a gente está num movimento, uma jornada, né, a gente tem implementado, de integração cada vez mais intensa de todas as funcionalidades interativas do funcionário com a organização, né, plugadas dentro da ferramenta, seja pelas nossas necessidades transacionais, que até então estavam numa intranet, a gente centralizou para lá, desde o acesso à nossa academia de desenvolvimento virtual, desde o acesso às nossas transações de aprovações de workflow transacionadas ali por dentro, né, até mesmo, obviamente, os processos de comunicação que a gente tinha, informacional, e aqui criando já um outro movimento que a gente julga que é muito interessante, que é o de comunicação interativa, tá? E para isso a gente criou uma lógica de personas das áreas, né, para que elas pudessem fomentar determinados temas e criando espaços e criando, na verdade, fomentos para que as pessoas, por sua vez, a partir de realizações, de projetos, de conquistas, desafios, também se expusessem dentro da rede, vamos chamar assim, aí nesse caso sim, né, uma lógica de rede, e com isso a gente ressignificou o nosso papel de comunicação. A gente deixa de ser o provedor da informação, a gente deixa de ser o provedor do conteúdo e a gente passa a ser, quando muito, um tutor, um apoiador, um facilitador. O protagonismo do conteúdo, né, vem da potência das áreas que, por sua vez, precisam interagir com a organização, precisam interagir com os funcionários. Então, a lógica que a gente que a gente criou e que a gente vem desenvolvendo é justamente essa. Quanto mais eu puder integrar, né, a necessidade de comunicação e interação do funcionário com a organização, mais centralizado isso estiver numa única plataforma com suas diferentes funcionalidades, melhor. Quanto mais eu puder canalizar a potência de interação dos funcionários, né, entre eles, entre as áreas, para a construção de soluções, para a superação de desafios, para celebrações, maior é o nosso potencial de absorção. Tamanha a importância disso, Marcela, deixa eu colocar aqui uma informação que eu julgo bastante relevante. A gente implementou a ferramenta, como você bem colocou, em janeiro de 2022, ou seja, a gente está há 6 meses de implementação da ferramenta. A gente já alcançou uma adesão que supera os 90% de toda a base da organização. Isso significa que se até ontem eu alcançava no máximo 30% da organização com a comunicação que eu tinha do ponto de vista de disposição de informação,
Hoje eu estou alcançando quase 100% e estou chegando onde eu queria chegar, que é na operação, estou chegando onde eu queria chegar, que é no time comercial, né? E mais do que isso, né? A adesão pela adesão, ela é uma informação importante. Mas o que a gente tem percebido ao longo dessa jornada de 6 meses é a ativação dentro da ferramenta. Então, desses 90% que a gente tem lá hoje, a gente já está alcançando a média mês de mais de 85% de pessoas ativas dentro da ferramenta, ou seja, interagindo, compartilhando, acessando os outros conteúdos todos lá dentro. Vou dar exemplos básicos, tá? Quando a gente plugou simplesmente o atalho de acesso da nossa ferramenta de desenvolvimento eh, profissional dentro da ferramenta, eu permiti, por exemplo, que um funcionário da área comercial que estivesse numa área de espera para atendimento a um cliente quisesse fazer um treinamento rápido, né, um quick train ali, de 10, 15, 20 minutos que a gente tem disponível na nossa ferramenta de treinamento, que a pessoa acessasse ali o Leon, rapidamente plugasse ali com 1, 2 cliques, já tivesse no ambiente de desenvolvimento e estava lá fazendo o seu treinamento enquanto esperava. Ou, eventualmente, fala, poxa, tem um desafio aqui, deixa eu compartilhar isso, ver se alguém tem uma solução para mim, vai lá e compartilha e alguém automaticamente já interage. Né? Então, é isso que tem feito com que a gente não só tivesse uma adesão, mas um grau de ativação bastante significativo dentro da ferramenta, e foi o que eu falei, isso não acontece por acaso. A ferramenta entrega essas funções, mas a forma como a gente planeja para essas funções se materializarem dentro da organização é o que tem, no nosso ponto de vista, feito o diferencial. Isso aconteceu desde o V0, tá? Para você ter uma ideia, hoje a nossa ferramenta chama Leon, ela originalmente tinha diversos nomes em potencial, não só o Leon, e a gente falou, poxa, quando a gente fosse lançar e a gente precisasse explicar o conceito que está por trás da ferramenta, e no conceito está o protagonismo, a nossa primeira ideia foi, o nome tem que ser escolhido pelos funcionários. Então a gente já lançou com alguns nomes em potencial que foram ventilados, e a escolha do Leon se deu, obviamente, por um processo de votação com os funcionários, já despertando esse protagonismo e interesse para a ferramenta. Perfeito, muito bacana saber tudo isso. E até fugindo um pouquinho do roteiro, eu achei muito interessante quando você falou sobre essa virada de chave da comunicação. Realmente, como eu produzo para o blog Dialogue, então sempre tenho que procurar algumas pesquisas, alguns textos, enfim, e já dá para perceber isso mesmo, né? Aquela comunicação interna que era um suporte que só, não falo querendo diminuir, mas só fazer uma comunicação, ela já ficou para trás, né? Na verdade, o protagonismo do conteúdo já não está mais na comunicação, né? Fica com o colaborador e com as áreas, como você bem falou. Então, achei muito interessante a sua fala. O Super App Dialog veio para revolucionar a sua comunicação interna. Podemos ser aplicativo de comunicação interna, rede social corporativa, hub de soluções de RH? Temos também. Para saber mais sobre nossas soluções, acesse www.dialog.ci. Agora, voltando. Ainda falando sobre o Leon, eu quero voltar um pouquinho na primeira pergunta. Você já deu uma pincelada, mas eu quero saber um pouquinho mais. O que levou a empresa a optar por esse tipo de ferramenta? E também quais são os planos da Leão para o aplicativo? Legal, Marcelo. Acho que a sua pergunta é super pertinente, porque nos ajuda justamente a explicar o pensamento que vem acompanhando esta jornada desde sempre, né? Como eu falei, a gente já tinha um grande desafio ali, que é tornar nossa comunicação muito mais democrática, disponível a todos os funcionários. E isso, a ferramenta minimamente já conseguiu nos ajudar a evoluir. E aí, a forma como a gente vem se posicionando sobre isso tem contribuído de forma significativa. Junto a tudo isso, já tinha um outro movimento que nós, na Leão, particularmente, já vínhamos nos desafiando ao longo dos anos, um pouco antes até mesmo da própria pandemia. Para ter como exemplo, a nossa primeira política oficial de home office, a gente já tinha algumas práticas pilotadas anteriores a isso, mas a primeira política oficial de home office, efetivamente falando, se deu em 2019, né? Ou seja, um ano antes do início da pandemia. O que, obviamente, nos ajudou até a estar um pouco mais preparados para ser responsivo ao contexto do que a gente teve que enfrentar, ou que ainda enfrenta em certa medida nos dias de hoje. E a partir disso, a gente percebeu o seguinte: cada vez mais o escritório ou o espaço físico de trabalho das empresas, ele vai precisar ser ressignificado, porque a partir do momento que eu começo a me desafiar a entrar para uma jornada de que eu permito o trabalho remoto, né, eu vou perdendo também esse ponto de conexão mais direto do funcionário com as
diretrizes da organização, as informações da organização, a cultura da organização. Não necessariamente é isso, mas a lógica inicial, justamente, que nos preocupava era essa, porque a partir do momento que eu afasto, entre aspas, ou dou o espaço de afastamento do funcionário com aquele ambiente físico, onde eu tenho lá o quadro da missão, visão e valores, onde eu tenho toda uma identidade visual bastante expressiva ali, né, que conectava com o funcionário sobre, olha, essa é a Leão, é aqui que você está, é esse o nosso propósito, é por isso que a gente está aqui, é isso que a gente entrega de valor para o nosso consumidor, é assim que a gente gostaria que os nossos funcionários, né, reconhecessem isso, se tratassem e tratassem o consumidor, porque quer queira, quer não, eu faço uma analogia aqui até com uma indústria de bens de consumo, tá? O escritório estava para nós de RH e comunicação, como as embalagens estão para o consumidor. É o nosso primeiro ponto de contato com o funcionário, porque é onde você visualmente consegue expressar tudo isso, né? E de repente a gente falou, poxa, se eu vou por esse caminho, eu vou, entre aspas, perdendo essa oportunidade de contato com o funcionário e eu não posso permitir com que isso, de uma certa forma, enfraqueça, né, o entendimento dele sobre a nossa cultura organizacional, o nosso desenvolvimento, o desenvolvimento das nossas, a absorção dele pelas nossas diretrizes. E aí veio essa inquietude de que a gente começou a se provocar, ok, só que esse é um dado de realidade, ele vai evoluir. Mal sabia a gente que em 20 isso evoluiu de forma muito mais acelerada, né? E a gente estava com essa inquietude já. Perdão. E aí a gente se colocou diante da seguinte questão: como eu faço para colocar a Leão na mão do funcionário, né, uma linguagem figurativa aqui, ou seja, como eu faço para colocar a Leão presente na vida do funcionário, na vida profissional do funcionário, onde quer que ele esteja? Porque se a realidade futura é essa, eu não posso mais depender do meu espaço físico para ter essa conectividade com ele. E aí quando a gente começou a pesquisar, a se desafiar, a buscar modelos diferentes de comunicação que nos permitisse isso. E aí nesta busca a gente chegou a conclusões como, não basta ser só um canal de comunicação, precisa ser um canal de interação. E aí evoluindo, a gente falou: "Poxa, não adianta ser só um canal de interação, precisa ser um canal de construção, precisa ser um canal de apropriação", né. Então, quando a gente começou a se deparar com tudo isso, a gente percebeu: é aqui, né. De fato, se eu quero evoluir na minha cultura organizacional, né, sem perder as minhas diretrizes básicas, mas entendendo que eu preciso ter cada vez mais, flexibilidade, que eu preciso ter cada vez mais a capacidade de absorver diferentes modelos, que eu preciso cada vez mais estar presente na vida do funcionário, que as organizações, assim como a Leão, todas as organizações hoje têm cada vez mais um desafio, e aqui tem um ponto super importante, Marcela, de cada vez mais de evoluir sobre a transformação digital do que o mundo, como sociedade, tem evoluído e com as organizações não é diferente, eu preciso ter canais, ou preciso ter ferramentas, ou preciso ter estratégias que favoreçam esse tipo de movimento, né? E a gente entendeu aqui uma coisa muito rápida, eu acredito, no nosso ponto de vista, de que se eu conseguisse criar uma plataforma como a gente desenvolveu, que desse esse conceito de um hub de interação direta dos funcionários, e isso de uma certa forma tem aí uma certa associação com outras ferramentas que ele já usa no seu dia a dia, ou seja, bastante user friendly ali, né, com uma facilidade de uso, automaticamente eu já estou despertando aquele botãozinho que eu preciso construir na cabeça dos meus funcionários sobre a transformação digital. Obviamente, eu tenho realidades muito distintas do ponto de vista de apropriação, né, do que é o mundo digital dentro da heterogeneidade que eu tenho na organização. A gente que é muito mais avançada, a gente que é menos avançada. Quando eu começo, a partir de uma ferramenta dessa, trazer essa opção, eu vou unificando um pouco mais o entendimento mínimo que eu preciso para evoluir sobre o todo. Então a gente encarou isso justamente como uma ferramenta que nos permitisse estar presente na vida do funcionário onde ele estivesse, que trouxesse essa flexibilidade dele acessar o que ele precisa acessar e interagir com a organização no momento que ele julgasse mais adequado ou oportuno para ele, e que eu também já começasse a aculturar muito a organização do ponto de vista da transformação digital, que é um movimento que a gente vem evoluindo. Então as coisas todas se conectaram para a gente dentro do planejamento da nossa jornada. A gente brinca que nossa próxima fronteira, e quando eu falo isso internamente, todo mundo se assusta, e é que bom que a gente se assusta, que dá esse frio na barriga, porque é isso mesmo, né? A nossa próxima fronteira é chegar com essa ferramenta, por exemplo, dentro de um conteúdo direcionado, o que for, na mão dos familiares dos funcionários. Por que disso, né? Se eu quero um funcionário engajado, se eu quero um funcionário conectado com o propósito da organização, se eu quero um funcionário que é o que a gente almeja, que seja cada vez mais apaixonado por essa organização, eu também preciso me conectar com os stakeholders desse funcionário. E ninguém melhor
para incentivar ou acreditar nisso do que a família do funcionário, do que as pessoas queridas por ele. Se elas reconhecem esse valor, são as primeiras a incentivar que essa pessoa esteja com a gente. Então, aqui é uma fronteira um pouco mais, vamos dizer assim, futurística que a gente vem, pensando sobre, mas por que não, né? Até ontem a gente não pensava nessa possibilidade. A gente pensou, em 6 meses isso aconteceu, os resultados têm sido muito favoráveis, então já nos permite sonhar maior, né? Permite sim, e muito bacana, é muito interessante, tudo que você falou, e eu concordo super, né, eu acho que, muitas pessoas ainda não veem essa relação muito latente, tão importante que o engajamento do colaborador e a família dele, né, porque se você se conecta também com a família, acaba rolando um engajamento até da própria família que respinga no colaborador, e aí volta para a empresa. Cria realmente todo quase um ecossistema, né? Tipo, empresa, colaborador, empresas e familiares de colaborador. Achei muito bacana o que você falou. E por fim, quero saber quais são os conselhos e dicas práticas que você pode dar para os profissionais de comunicação interna neste setor para planejar uma estratégia de comunicação de sucesso. Muito bem, Marcela. Aqui eu vou ser bastante modesto mesmo e até bastante, enfim, intros bastante contido mesmo, porque eu não me sinto nem muito confortável de dar grandes conselhos. A gente está aprendendo, né. Acho que, assim, o que eu diria, o primeiro grande conselho é se dispor a aprender, né. E aprender aqui significa também aprender a desaprender, né. A gente, de uma certa forma, veio ao longo dos últimos anos aprendendo um determinado caminho, uma determinada jornada de solução para a comunicação, e a gente vem reproduzindo isso continuamente. A verdade é que quando a gente compara, né, quando a gente faz uma análise crítica sobre tudo isso aos dias atuais, a gente percebe que muita coisa, entre aspas, está vencida. Elas não são mais responsivas o suficiente ao que a gente precisa. Então, se dispor a desaprender para reaprender novos modelos é um bom primeiro passo, do ponto de vista do profissional. Ah, do ponto de vista desta dinâmica com a organização, acho que um papel importantíssimo desse profissional que está à frente de um processo dessa natureza é entender muito bem qual é a cultura da organização atual, né, e entender que essa cultura também não é estática, ela tem um plano de evolução, né, e esse plano de evolução muito provavelmente conectado à estratégia do negócio, à conexão desse negócio com os seus consumidores, com os seus clientes, enfim. Então, entender muito bem onde está e para onde essa estratégia está levando, pretende levar essa organização, é fundamental para quê? Para quando você se depara com uma solução tecnológica como essa, né, você consiga fazer ali, vamos dizer assim, a vestimenta adequada entre o que você consegue apropriar de mais valor das soluções da ferramenta, com os desafios da organização para essa conexão com os funcionários. Esse aqui acho que é um ponto super importante, foi muito o que a gente fez, né. Como eu disse, a gente vinha cada vez mais se desafiando a desenvolver o engajamento dos funcionários. Esse engajamento passava muito por uma dinâmica de responsabilização com flexibilidade, né? Estou falando isso da realidade da Leão, e consequentemente, cada vez mais que eu, consequentemente, como cada vez mais eu precisava gerar, né? Justamente esse movimento de protagonismo, de interação, de conectividade com os funcionários para sustentar justamente essa responsabilização com flexibilidade. Para a gente isso fez muito sentido. Outra coisa prática que a gente aprende também, né, isso precisa ser planejado, tá. Obviamente, precisa ser tão planejado quanto, também ter a ousadia para assumir riscos, porque uma coisa é você planejar, outra coisa é você implementar e outra coisa é como a vida de fato se materializa, né. E aqui a gente vem trabalhando com mantra muito nesse sentido, né. A vida é o que é enquanto a gente segue fazendo planos. Então planeje para você saber o caminho, né, assuma riscos, entenda que isso não vai acontecer exatamente como você tinha planejado, mas esteja preparado para reaprender o que está dentro do contexto que te foi exposto e segue fazendo os ajustes necessários para frente, né. Uma adversidade, ou mesmo algo que deu muito certo, não necessariamente vai ser a receita de sucesso. Ela simplesmente foi um fato que se materializou, que você precisa aprender com ele para poder aperfeiçoar para frente. Perfeito! Fabiano, gostaria de te agradecer pela presença, muita coisa bacana. Eu espero que quem assista ou escute esse episódio aprenda tanto quanto eu. Gostaria de deixar alguma consideração final, contato?
Ah, primeiro quero só agradecer aí o espaço, a oportunidade, enfim, me colocar super à disposição para as trocas que, ah, enfim, se entenderem oportunas e tudo mais, porque de fato aqui eu já estou, na verdade, dividindo um pouquinho da nossa experiência, uma experiência que não é, obviamente, minha, é da organização, tem todo um time por trás disso, que tem feito esse trabalho de forma maravilhosa, do qual inclusive quero aproveitar para agradecer aí, reconhecer, né, todo o nosso time de comunicação, na figura da Maiara, que trabalha com a gente, da Paula, do Ivo, dos nossos profissionais de RH também, que sempre foram muito parceiros nesse processo, de toda a nossa liderança da Leão, que comprou muito a ideia e tem nos ajudado também nesse processo da divulgação da ferramenta para essa adesão, a todos os funcionários que, de uma certa forma, também compraram a ideia e estão seguindo com isso. Então, queria aproveitar o espaço para agradecer, porque, como eu falei, né, tudo que eu mencionei aqui é, eu sou só o porta-voz, né? Tem muita gente muito empenhada dentro disso e que a gente está super à disposição para troca. Deixo meus contatos, caso queiram aí fazer um contato direto. O meu e-mail é o frangel@leãoab.com.br. Eu também estou como Fabiano Rangel no LinkedIn, fica super à vontade para me acionar. E, enfim, essa troca é sempre rica. Então, a oportunidade que a gente tiver de trocar, eu vou também estar aprendendo muito aí com outras experiências e desafios. Muito obrigado, viu, Marcela? Eu que agradeço. Bem, ficamos por aqui. Mas antes disso, tenho duas dicas. Visite nosso blog, lá você encontra muito conteúdo bacana sobre temas de interesse para a comunicação interna e RH, como experiência do colaborador, engajamento, ESG, diversidade e inclusão e muito mais. Acesse blog.dialog.ci. E a segunda dica é converse com a Dialog nas redes sociais. Você nos encontra no Facebook e Instagram como dialog.ci e no YouTube, Spotify e LinkedIn como Dialog Super App. Deixamos todos os links na descrição. Sou Marcela Freitas Paz, editora do blog Dialog. Até a próxima. Tchau!